A gente tem como um dos perfis do nosso trabalho o desenvolvimento desses atletas de base. É o desenvolvimento de um Paulinho, de um Lincoln, de um Riquelme, de um Barros, de um Rodrigo, do Galarza, do Marlon, do próprio Andrei, do Beck, do Figueiredo, do Eric Marcos, do Ignaldo, do Rayan, do Matheus Ferreira, do Felipe. São atletas que a gente vai trabalhar muito para desenvolver, porque é o futuro do Vasco. É o presente e é o futuro do Vasco. Então eu acho importante a gente fazer esse balanço da janela, que não é um fechamento de janela, porque com prazo ainda para contratar, a gente ainda busca, com a janela aberta, uma ou duas peças que podem ou não chegar, porque um jogador não necessariamente vem contratado porque a gente quer que ele seja contratado. Existem vários fatores que impedem uma contratação. Então... Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve aqui e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Bom, você viu aí o início, né? Fiz uma edição que rolou aí nas redes sociais do Paulo Brax, falando que o modus operandi aí da 777 Partner é sim dar ênfase ao trabalho com os garotos, né? Potencializar a molecada da base, e não fala absolutamente nada sobre grandes contratações, né? Esse é o modus operandi de um clube que trabalha como empresa visando lucro, dinheiro. Ele tá cada vez mais claro, a cada vez que esses caras abrem a boca, inclusive de uma arrogância, não abre nem para pergunta, chega e faz um pronunciamento e sai, né? E vou trazer mais um trecho dessa entrevista onde ele se gaba de ter contratado em quantidade, né? Fala em 14 contratações, uma contratação por semana. E depois, contraditoriamente, ele pega e fala o oposto, né? Que eles não estão no Vasco para contratar volume, né? Jogadores a esmo. Então, primeiro ele se gaba de ter contratado muito e depois ele fala que a ideia não é contratar, sair contratando. Eu concordo, acho que não tem... Para mim, caguei para esses 14 contratados que ele falou aí. Se tivesse trazido 7 bons jogadores, 7 ou 6 jogadores para resolver, aí sim você ia fazer um trabalho de potencializar a base. Você ia ter jogadores ali, quase que um time, né, de bons jogadores, jogadores de destaque, jogadores aí de qualidade, para tirar esse peso, né, essa responsabilidade de jovens e fazer eles desenvolverem um futebol melhor. Eu vou deixar esse trecho aí onde o Paulo Brax entra meio que em contradição ao falar de quantidade e depois dizer que não tem nada a ver com quantidade. Fazendo uma projeção de 10 de abril, para fazer uma conta fácil, nós estamos falando de 90 dias de janela. Estamos falando de 3 meses de janela de registro aqui no Brasil. E em 90 dias de janela, o Vasco realizou 14 contratações. Não quiser contar o Andrei como uma contratação, pela saída e pela entrada, vamos falar de 13. E uma conta simples de 90 dividido por 14 ou 13, nós vamos encontrar menos de 7. O que significa dizer que o Vasco contratou um jogador por semana, um reforço por semana na janela de contratações. Esse é o nosso elenco hoje do Vasco, esse é o nosso perfil, esse é o nosso balanço do que a gente fez desde o dia 10 de janeiro. Não estamos aqui para contratar volume, não estamos aqui para contratar jogadores a esmo, jogadores que não vão contribuir para o projeto do Vasco. Bom, a coletiva era de apresentação do atacante Juan Cruz, o jovem lá, Juan Seco, que veio do Santos, né? E já na apresentação ele deixa claro que veio para ser titular, para brigar por titularidade, mas que dá para jogar do lado do Pedro Raul, né? Entendendo ali que dá para formar um ataque com ele e o Pedro Raul. Vou deixar aí para você ver o Juan Cruz na sua apresentação hoje no Vasco da Gama. Raul aqui. Como você vê essa busca por espaço aqui no Vasco? Você vem para ser titular? Qual é a sua projeção? Bom, cara, eu vim para jogar, vim buscar meu espaço, só que a gente sabe que aqui tem um Pedro Raul e espero ajudar ele, assim ele me ajudar.
A gente sabe da qualidade dele, é indiscutível isso, até pela temporada passada que ele fez. E dentro da minha versatilidade, sem problema nenhum, acho que a gente pode jogar junto também. Quem sabe não, isso aí fica a critério do professor Barbieri. E sobre minhas características, quem me conhece sabe que eu já atuei no Santos, também atuei na ponta, fazendo um falso 9 ali mais recuado, jogando de meia. Então, com certeza, eu acho que, na minha opinião, daria certo sim, jogar o lado do Pedro Raul, que é um atacante de muita qualidade, e juntos a gente vai ajudar o Vasco. Para finalizar aqui com o atacante Juan Cruz, ele foi perguntado sobre as pretensões no Campeonato Brasileiro e não titubeou, né? Falou aí que o Vasco, infelizmente, saiu da Copa do Brasil, que ele tem acompanhado aí o projeto SAF, que o Vasco está montando uma boa equipe e que vão entrar no Campeonato Brasileiro, assim como disse o Pumita, para brigar por título, né? Eu só acho, vou rolar aí, mas acho curioso algumas coisas, né? Eu vi jornalistas aí, agora estão dizendo que o Vasco vai contratar jogadores de peso, né? Caro, né? Caríssimo, na próxima janela, pelo menos 2 grandes contratações. E para que esperar a próxima janela? E por que esperar a próxima janela? Será que essas contratações estão falando na próxima janela? Será com dinheiro da 777 ou com dinheiro de cota de TV do Campeonato Brasileiro? Ou com dinheiro da venda do Marlon Gomes ou de algum outro jogador do elenco? Né? Curioso para saber isso aí, eu acho um risco deixar para contratar esses jogadores diferentes lá, já depois que tiver passado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a gente pode estar numa situação complicada para depois remar atrás, vai ser difícil, né? Então não entendo esse pensamento, né? Aquela austeridade, vamos com isso aí, se der, legal, bacana, a gente não precisa gastar dinheiro, agora se der merda a gente corre lá para tapar buraco, para socorrer, para contratar 2, 3 bons jogadores e meio que apagar o incêndio, né? Então acho que um planejamento totalmente errado para um campeonato que vai ser dificílimo, muito difícil. E já vejo jornalistas, como eu falei mais cedo, dizendo que se o Vasco ganhar do Atlético Mineiro, do Palmeiras, é sorte, porque o Vasco tá vindo de uma série B. É aquele mesmo discursinho derrotista de sempre. Vou deixar aí o atacante Juan Cruz dizendo que sim, vão brigar por título. Pela grandeza do Vasco, é óbvio que a gente quer estar disputando grandes competições, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, mas infelizmente não ocorreu bem. Então no Brasileiro, acho que a gente está montando uma boa equipe desse novo projeto da SAF aí, a gente vem forte para o Brasileiro e claro que a gente almeja o título, vamos brigar para isso aí. Para finalizar o vídeo, algumas informações. A primeira é que a Portuguesa desistiu do amistoso que ia fazer com o Vasco no sábado, né? E o Vasco agora vai enfrentar o Resende, mas não vai ser amistoso transmitido, vai ser um jogo treino em São Januário, sem transmissão, mesmo horário, às 10 horas da manhã, no sábado. Então não é mais Vasco e Portuguesa, é Vasco e Resende, é um jogo treino e sem transmissão, atividade ali de treino mesmo, contra o Resende. Sobre o Maracanã, o Tribunal de Contas lá, o TCE, mantém a suspensão do processo de licitação do Maracanã, mais uma vez prorrogando, né, protelando, mantendo ali o Flamengo e o Fluminense tomando conta de um bem público. Então, suspenderam, ou continuou suspensa o processo licitatório do Maracanã, né? Deixa eu só abrir uma aspa, um parênteses aqui para falar sobre o Maracanã, que eu vi aí pessoas falando que, tentando romantizar, que a 777 está batalhando pelo Maracanã, pelo Vasco, pela história do Vasco, né? Que o Vasco merece, porque foi o primeiro campeão sul-americano, aquela ladainha que é para enganar a besta. A 777 está brigando com o que pode pelo Maracanã, porque ela quer dinheiro. O Maracanã rende muito mais dinheiro em jogos grandes do que São Januário. Então não se engana, 777 não está aí romantizando, brigando pelo Maracanã, porque quer que o Vasco, ali o Vasco tem mais chance de disputar para ser campeão brasileiro, ali o Vasco tem uma chance melhor contra os adversários. Não, nada disso, eles querem o Maracanã
para ganhar dinheiro. Inclusive saiu, não sei se foi um jornalista do GE dizendo que eles querem também para colocar shows lá, né? Vender para shows, como faz ali a empresa que toma conta do Allianz Parque lá do Palmeiras. Então querem faturar grana, não tem esse negócio de porque é o Vasco, porque é campeão sul-americano. Tudo balela, tá? É claro que eu brigo aqui o tempo todo, falo que a gente tem que jogar por mérito, por merecimento no Maracanã, que é um estádio público, não tem essa história de o Flamengo, o Fluminense mandar no Maracanã, isso é conversa, eu fico vendo aí torcedores do Flamengo fazendo TikTok, fazendo vídeo. O Vasco quer jogar no Maracanã e a gente arruma grama, a gente vai comer capim, filho, né? Bota a grama aí, quem tem que arrumar é o Estado. Se não for o Estado, os clubes de futebol pagam para arrumar a grama. Mas todos têm que jogar, que o estádio é público. Não tem esse papinho de, vai jogar na casa de vocês, que só atende 15 mil e fica rindo. A Gávea é um cercado de arame farpado. Os caras não têm o senso do ridículo, né? É complicado você ver esse tipo de vídeo, dá até graça, dá até dó, né? E olha que eu tô falando de um time que tá na crista da onda, ganhando dinheiro, ganhando título, né? Mas com relação ao estádio, quando veio falar do Vasco, né? O Fluminense, o Flamengo, os caras zoando, eu teria vergonha, né? A mesma coisa de eu estar andando de Fiat 147, zoando aí o meu vizinho ou o meu amigo que ele tá andando de Opala, andando sei lá, de Corsa, de Celta, enfim, são as coisas da vida, são as coisas do futebol. Bom, para finalizar também, né, sobre o pedido do Vasco para jogar no Maracanã, o consórcio do Maracanã diz que está analisando a situação, está analisando a possibilidade. Se eles não liberarem lá para o Vasco jogar contra o Palmeiras no Maracanã, o Vasco deve ir à justiça pegar o direito, como fez das outras vezes. Como eu falei, o estádio é um estádio público. Deixe seu joinha, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus. Eu tive um 147, acabei com ele naquela Copa do Japão, fiz carreata lá no Guará, um monte de gente subiu em cima, amassou tudo, comprei ele por R$500, ainda vendi ele por 460. Saudações vascaínas.